Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos começando uma nova série de vídeos concernente às obras da carne e os frutos do Espírito. Vamos começar a estudar esta semana a respeito das 3 primeiras obras da carne, segundo o que diz Paulo em Gálatas 5, 19 ao 23. Vamos lá então. Paulo diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfírias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Nenhum trecho da Bíblia apresenta um mais nítido contraste entre o modo de vida do crente cheio do Espírito Santo e aquele que é controlado pela natureza humana pecaminosa do que aqui em Gálatas 5, 16 ao 26. Paulo não somente examina a diferença geral do modo de vida desses dois tipos de crente, ao enfatizar que o Espírito e a carne estão em conflito entre si, mas também inclui uma lista específica tanto de obra da carne como fruto do Espírito. O que significa obras da carne? Carne é a natureza pecaminosa com seus desejos corruptos, o qual continua no cristão após sua conversão, sendo seu inimigo mortal. Aqueles que praticam as obras da carne não poderão herdar o reino de Deus. Por isso, essa natureza carnal e pecaminosa precisa ser resistida e mortificada numa guerra espiritual contínua que o crente trava através do poder do Espírito Santo. Vamos falar a respeito dos 3 primeiros frutos da carne, que são prostituição, impureza e lascívia. O que são cada uma delas? Primeiro, prostituição. A palavra prostituição no grego quer dizer porneia, imoralidade sexual, relações sexuais ilícitas. Nós vemos que a palavra prostituição está falando aqui a respeito de relacionamentos extraconjugal, fora do casamento. Nós vemos que quando Deus criou a mulher, o próprio Adão disse: esta é osso do meu osso e carne da minha carne. Deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher. E aí nós vemos que Deus instituiu a família aqui. E o casamento é uma bênção de Deus. E o relacionamento conjugal, o sexo no casamento é bênção na vida de um casal. Porém, fora do casamento, ele se chama prostituição. Vale lembrar aqui que a prostituição não é somente a questão do adultério em si, mas também no relacionamento, muitas das vezes no namoro, onde o rapaz e a moça têm relações sexuais fora do casamento, onde ainda não são casados, mas levam a vida sexual como se fosse para Deus. Isso tem um nome, e o nome disto é prostituição. E aí nós vemos, meus irmãos, o segundo tópico, não menos importante, é a impureza. O que é impureza? São pecados sexuais, inclusive maus pensamentos e desejos do coração. Em Colossenses capítulo 3, versículo 5, Paulo diz: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Está dizendo que nós precisamos mortificar os nossos membros que estão sobre a face da terra, porque se nós praticarmos isso aqui, vem sobre nós a ira de Deus. Nós vemos, meus irmãos, que a impureza também é tão terrível, principalmente nos dias em que estamos vivendo. O trato da impureza, nós vemos em 5:28 do Evangelho segundo escreveu Mateus, quando Jesus olha para os discípulos e fala a respeito do adultério. Viste o que diz os antigos sobre o adultério? Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com desejo impuro, comete adultério com ela. Como assim? Jesus está ensinando aqui que se houver maus pensamentos, desejo do coração, quando nós olhamos para uma pessoa, nós cometemos sim já o adultério, e para Deus nós já pecamos, mesmo que o ato em si não seja consumado. Só pelo desejo mal, pelo desejo do coração, nós somos condenados sim pela prática deste pecado. E o terceiro, não menos importante, é a lascívia.
O que é lascívia? Lascívia é a sensualidade, é seguir suas próprias paixões e maus pensamentos e desejos do coração. Esse é um dos frutos que tem crescido cada vez mais no meio do povo que serve ao Senhor. Por que é lascívia? Eu sei que você já ouviu aquela frase que muitos falam, meu corpo, minhas regras. Aonde você leu isso na Bíblia? Aonde você leu que nós temos direito sobre o nosso corpo agora como cristão? Paulo diz, não mais vivo eu, agora é Cristo quem vive em mim. O reino de Deus tem um padrão, o reino de Deus tem regras, tem leis. Então se eu faço parte do corpo de Cristo, se eu faço parte do reino dos céus, eu preciso obedecer aos seus princípios. E aqui, meus irmãos, a questão da lascívia é algo que tem sido cada dia mais, tem aumentado pela falta do conhecimento bíblico. E como nós limos também em Mateus 5:28, olha o que diz Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado consumado gera a morte. Então, o Paulo está condenando a questão aqui, o Tiago está condenando a questão aqui da lascívia. O que é lascívia? Se portar com indecência, é vestir roupas de forma sensual. Isso não está falando só de roupa, está falando de muitas das vezes de fotos, está falando de nós se portarmos de qualquer maneira. Meu irmão, a palavra do Senhor aqui diz, onde nós já lemos, Mateus 5:28, que Jesus falou que quando o homem olha para a mulher com desejo impuro, ele já adulterou com ela. Como assim adulterou com ela? Sabe por quê? Porque a expressão adulterou com ela significa ambas as partes são iguais. Tanto ele que viu com a intenção impura, como ela que vestiu roupas provocantes ou através de gestos sensuais. Então Jesus está condenando os dois aqui. Porque não dá direito ao homem e nem direito à mulher se vestir ou se portar com indecência. A beleza da mulher não pode estar na sua sensualidade. Olha o que diz Timóteo aqui, Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 9. As mulheres têm que se ataviar em traje honesto, com pudor e modéstia. Pudor quer dizer vergonha de exibir o seu corpo. Vê se nós não estamos vivendo a contramão disso aqui. A palavra modéstia diz manifestação externa de uma pureza interna. Quando alguém se veste com modéstia, ele está mostrando que ele é puro no seu coração. Diferente disso, quando a pessoa não se veste com modéstia, ele está mostrando que o coração dele é ruim, o coração dele é sujo. E aí nós vemos, meus irmãos, não somente da mulher, mas também do homem. Quantas pessoas se portam com indecência. Quantas pessoas que até mesmo para ir à casa de Deus vestem roupas provocantes, decotes provocantes, e aí acham que estão simplesmente agindo porque eu gosto disso, porque eu gosto daquilo. Meu irmão, o reino de Deus tem princípios, e os princípios dele aqui nos ensinando é vestir-se com modéstia, não só para a mulher, não é só a questão da mulher exibir o seu corpo, mas para os homens. O que é que está acontecendo com a nossa geração que parece gostar do que o mundo está gostando? Parece se vestir e se portar do jeito que o mundo está se portando, meu irmão. Eu digo para você, pecado ainda é pecado e leva para o inferno. Como eu disse, Paulo está tratando aqui das mulheres, mas eu digo que nos dias de hoje, tanto a mulher como o homem tem que ler esse texto e vivê-lo. Não só para você ir à igreja, porque em muitas denominações agora, você pode ir à igreja e tem que ir decentemente, mas quando você sai da porta para fora, você já pode vestir e trocar a sua roupa. Esse evangelho não presta. Porque é o evangelho de aparência. A mesma roupa que me dá direito de ir para a igreja, eu posso sair na rua. Se eu posso vestir uma roupa somente em casa e eu não posso entrar na igreja com aquela roupa, é porque é uma roupa indecente. E eu preciso rever os meus princípios cristãos, se é que eu tenho algum princípio cristão. É por isso que Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Paulo também diz em 1 Coríntios: vós sois o templo do Espírito Santo, e quem destruir o templo do Espírito Santo que sois vós, Deus o destruirá. Por isso que é importante o jeito que nós se vestimos. Nós não podemos
permitir que esse fruto da carne esteja vivo em nós. É impossível ter uma vida espiritual com Deus, uma vida alicerçada na palavra de Deus, e permitirmos que este fruto da carne se manifeste. É impossível que eu tenha uma vida espiritual com Deus e eu me vista de qualquer maneira. É impossível que eu cante, que eu pregue, mas as minhas roupas escandalizam a obra de Deus. E é isso que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos. Se vestir com um traje honesto, com pudor e modéstia. Deus quer fazer uma restauração em nós, mas para isso nós temos que mortificar nossos membros que estão sobre a terra. E apenas esses 3 nesta primeira videoaula, e logo após estaremos fazendo um pouquinho mais. E aí eu convido você a se autoexaminar. Será que nós não estamos se vestindo de forma a atrair o olhar de outros? Será que nós não temos permitido em nossa casa a prostituição? Será que nós não temos permitido que nosso coração seja impuro? Será que não estamos se vestindo de forma a nós estarmos mostrando mais o nosso corpo do que o nosso caráter? Porque isto é pecado. Então examine-se, pois, o homem a si mesmo, e que assim sejamos nós analisados pela palavra de Deus. Se nós estivermos em falta em qualquer área, vamos nos consertar, porque nós somos o sacerdócio real, povo eleito, nação santa, povo adquirido. Deus não nos chamou para a destruição, mas Deus nos reconciliou através de Cristo, para que possamos herdar a terra que está preparada para aqueles que amam a sua poderosa palavra. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe.